Olá pessoal, hoje Marcos capítulo 11, a entrada de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como o Senhor tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira maldita. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Os mercadores expulsos do templo e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. O poder da fé. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes, recebereis, e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e disseram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou com quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta.
E respondendo disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Marcos capítulo 12, parábola dos vinhateiros. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça. E mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de esquina. E isso foi feito pelo Senhor, e é algo maravilhoso aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando-o foram-se. Perguntas capciosas feitas a Jesus sobre o tributo a César. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra, e chegando eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E eles trouxeram e disseram-lhe: De quem é essa imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. A ressurreição. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma forma. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes esta mulher será? Porventura os 7 a tiveram por mulher? E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, e nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O maior mandamento. E aproximando-se um dos escribas que o tinham ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus então disse: O primeiro de todos os mandamentos é:
Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe nada. De quem o Cristo é filho? E falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade e dizia-lhes em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos na ceia, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de longas orações. Estes receberão mais grave condenação. A viúva pobre, e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos doavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobrava, mas essa, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ficamos por aqui hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.